Libras, a linguagem brasileira dos sinais. Como é louvável quando os governos, governo estadual, governo federal, preocupam-se necessariamente com a inclusão social, olhando, sobretudo, para aqueles menos afortunados, muitas vezes por questões de nascimento, ou seja, por questões genéticas. E, nesse sentido, a linguagem de sinais é extremamente valiosa. Louvável a atitude da UEL. E a abertura do programa Eureka de hoje, que traz a matemática e elogia, sim, iniciativas como a da Universidade Estadual de Londrina, que promovem essa inclusão social que é extremamente relevante. Assim como outras tantas instituições o fazem, e quando fazem isso, merecem o nosso enaltecimento. O Projeto Eureka aqui, modestamente, diz assim: parabéns por existir inclusão digital, por existir inclusão social, por entendermos que o processo é um todo. E quando todos ganhamos, a vida se torna extremamente melhor. Professor Domingos, bom trabalho. Ensine, oriente, explique, mostre exercícios, peça que os alunos façam, pois vale a pena. Domingos, grande abraço, amigo. Olá, minha gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós temos um assunto bastante cobrado nos concursos vestibulares, que é o assunto geometria espacial. Para a gente falar de geometria espacial, nós vamos falar da geometria das 3 dimensões: comprimento, largura e altura ou espessura. Então, todas as figuras que nós vamos tratar aqui hoje têm essas características. Hoje nós vamos tratar dessas figuras de uma maneira genérica. Nós vamos falar sobre poliedros ou superfícies poliédricas. E o que é um poliedro? Se você pensar na palavra poliedro, separe. O que significa poli? Muitos, vários. E o que significa edros? Edros significa faces. Isso mesmo, faces. Toda figura que contém várias faces, então nós podemos chamar de poliedros. Mas numa cultura popular, as pessoas chamam aquilo que nós estamos chamando de faces de lados. Aqui no cenário mesmo, se você der uma olhada, você vê que nós temos vários poliedros. Vou te dar um exemplo um pouco mais claro. Se você pegar, por exemplo, uma caixinha, ok? Dá uma olhada nessa caixinha. Essa caixinha ela tem várias faces. Mais especificamente são 6. Então você tem uma face aqui, outra atrás. Uma face para cá, outra atrás. Uma face em cima, outra face embaixo. Esta caixinha, então, ela tem 6 faces. Mas popularmente as pessoas costumam dizer que ela tem 6 lados. Para a gente não misturar a geometria plana com a espacial, nós chamaríamos então as figuras que formam a caixinha de faces. Nesse caso, essa caixinha é formada por retângulos ou quadriláteros, se você prefere, ok? Então, as faces do poliedro são os lados que você chama no popular, mas nós chamaremos de faces, ok? Bom, aproveitando aí nessa caixinha, repare que ela não é formada só por faces. Você tem aqui o encontro dessas faces, nós chamamos de quê? Nós chamamos de arestas. E o encontro dessas arestas nós chamamos de vértices. Então um poliedro é formado por o quê? Vértices, arestas e faces. E é disso que nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje. Além de vértices, arestas e faces, nós vamos também mostrar aqui para vocês que essa caixinha, ou o poliedro, ele tem um S, que é costumeiro usar aí nos vestibulares, uma letra S que se refere à soma dos ângulos das faces. Então, se você voltar à caixinha e você observar esse retângulo que você tem aqui, que é uma das faces, você vai ver que cada ângulo interno do retângulo aqui vale 90 graus. Agora, se você pensar, e quanto vale a soma de todos esses ângulos de todas as faces? É possível encontrar isso também e a gente vai mostrar para vocês, ok? Vamos em frente? Imagine que você vai pegar uma reta e você vai passar por esse poliedro, certo? Se essa reta que você vai passar pelo poliedro cortar no máximo 2 faces, aí você vai ter um poliedro chamado de poliedro convexo, ok? Entretanto, se você atravessar uma reta num poliedro e você cortar mais de 2 faces, aí você vai ter um poliedro chamado de não convexo ou poliedro côncavo, certo? Para nós, interessam os poliedros convexos. Quando a gente trata de concursos vestibulares, tratamos dos poliedros convexos especificamente. Certo, gente? O que mais a caixinha tem de especial? Bom, com quantas faces tem essa caixa, esse poliedro? Vamos contar de novo? Uma na frente, uma atrás, uma em cima, uma embaixo, uma aqui ao lado e no lado oposto. Quantas são ao todo? São 6. Imagina uma caixa de sapatos, é o mesmo exemplo. Se você tem 6 faces,
Então, como é que eu posso dizer 6? Eu posso dizer hexa, certo? E as faces a gente chama do quê? Como é que eu chamei no início da aula? Chamei de edros. Então, eu posso dizer que essa caixinha é um hexaedro. Tá certo, gente? Agora, vamos voltar um pouquinho. O poliedro, quando a gente trata dele, nos interessam os poliedros que são os poliedros fechados. Tá? Então, eu tenho aqui uma caixinha fechada, que é o que me interessa. Se você voltar um pouquinho, você vai pensar que o poliedro que tem o menor número de faces e que é uma figura fechada é um tetraedro. Certo? Então, nós temos tetraedro, o que é tetra? 4 faces. Se eu te disser pentaedro, o que é penta? Penta é 5 faces, e assim por diante. O que é octa? Octa é 8, octaedro, 8 faces. E assim a gente pode falar em dôdeca. Você vai falar, nossa, o que é dôdeca? Dôdeca quer dizer o quê? 12. Dodecaedro, 12 faces. E a gente vai chegar até um poliedro que é chamado de icosaedro. Icosaedro, eu disse. E ele tem quantas faces? 20 faces. Certo? Até 20 faces, meus amigos, existe uma nomenclatura especial. Passou de 20, aí a gente vai dizer assim, poliedro de tantas faces. Não entendi, Domingos. Eu explico. Se um poliedro tem 50 faces, como é que ele se chama? Poliedro de 50 faces. Quando passa de 20 faces, não existe um nome específico para ele. Então até 20 tem nome particular, tem nome específico. Passou de 20 não tem. Combinado? Assim que funciona. Os principais poliedros, os mais cobrados são o tetraedro, o hexaedro, o octa, o dôdeca e o icosa. A gente vai falar um pouquinho melhor de cada um deles. Mas para isso a gente vai aproveitar e falar já sobre um grande matemático que foi Leonhard Euler. O que o Euler deixou para a gente? O Euler, entre tantas coisas, deixou uma relação ou um teorema que fala sobre os vértices, as faces e as arestas de um poliedro. O Euler, depois de muito sofrimento, deixou provado, demonstrou que se você somar o número de vértices com o número de faces, você vai ter o mesmo resultado que se você somar as arestas mais 2 unidades. Vamos tornar isso mais prático? Assim, vamos imaginar que o número de vértices é relacionado pela letra V. Faces, letra F. Arestas, letra A. E assim a gente vai trabalhar com essas letrinhas. Então você vai ter a seguinte fórmula. V mais F igual a A mais 2. Ok? Esse é um dos teoremas de Euler, mas relacionado à aula de hoje é o que nos interessa. Vamos voltar à nossa caixinha amiga. Vamos ver se essa fórmula funciona para a caixinha? Então vamos lá. A fórmula é V mais F igual a A mais 2. V é o número de vértices. Se você contar quantos vértices tem a caixinha, você tem 1, 2, 3, 4 em cima e mais 4 embaixo. Então são 8 vértices. 8, guarde aí. Se você contar quantas arestas tem a caixinha, você vai ver que na vertical você tem 1, 2, 3, 4 na vertical. Em cima você tem mais 4 e embaixo você tem mais 4. Então são 12. Então vértices são 8, arestas são 12. Agora vamos ao número de faces. Lembra que eu tinha chamado de hexaedro? Porque tem o quê? 6. Uma na frente, uma atrás, uma em cima, uma embaixo, uma à esquerda e uma à direita. Então você tem, repetindo, vértices são 8, certo? Faces são 6, arestas são 12. Coloca lá na fórmula, vamos ver? Vamos lá. Vértices 8 mais 6 faces, V mais F, igual arestas que são 12 mais 2. Então você ficou com 8 mais 6 igual a 12 mais 2. Quanto é que dá 8 mais 6? 14. E 12 mais 2, 14 também. Certo, gente? Você pode utilizar essa fórmula para todos os poliedros convexos. Todos eles aceitam o teorema de Euler. Tá certo? Daqui a pouco eu vou voltar para te mostrar um poliedro que você conhece muito bem, mas talvez não saiba que é um poliedro. Não saia daí. Bom, gente, voltando a falar sobre os nossos poliedros. Não esqueça o que é poliedro. Poli, vários, muitos, edros, faces. Estamos falando de figuras com várias faces, certo? Importante que você saiba que essas faces têm que ser sempre figuras planas, certo? Não podem ser faces curvas. E eu estou te dizendo isso porque eu vou falar de um poliedro que talvez seja inusitado para algumas pessoas. Mas imagine o seguinte, pensa aí numa situação onde você está vendo um jogo de futebol e de repente o narrador diz que o Ronaldinho Gaúcho fez um lançamento do um icosaedro truncado. Você fala, o quê?
Pois é, icosaedro truncado é um nome mais técnico que a gente dá a uma bola de futebol. Deixa eu explicar melhor. Imagine o seguinte, imagine que você tem um icosaedro. O que é um icosaedro? Icosaedro, 20 faces. O icosaedro ele é formado por 20 triângulos. Tá? Imagine que esses 20 triângulos são todos idênticos, como se fosse um icosaedro regular. A gente vai falar já já da palavra regular. Mas imagine um icosaedro, certo? Agora imagine que você vai cortar de cada vértice, você vai fazer um corte e vai tirar uma pirâmide de cada vértice. Tá certo? Tem uma posição certa para fazer o corte. Quando você faz esse corte, você sai de um icosaedro e vai para um icosaedro truncado. Esse corte que a gente dá numa figura, a gente sai de um poliedro chamado de poliedro de Platão e passa para um poliedro chamado de poliedro de Arquimedes. Mas então, você saiu do icosaedro e agora já está no icosaedro truncado. Pois é, agora esse icosaedro truncado, gente, é um poliedro que é constituído por o quê? Veja bem aí. Ele é constituído por 12 pentágonos, veja bem a figurinha, e 20 hexágonos. Eu vou repetir, são 12 pentágonos e 20 hexágonos, tá certo? Gente, essa figura que vocês estão vendo aí, nada mais é do que uma bola de futebol. Ela só está vazia. Se você encher essa figura com ar, vamos colocar nesses termos, bem popular, você vai ter aí sim uma bola de futebol, você vai ter o formato de uma esfera. Mas, enquanto vazia, digamos assim, antes de você ter enchido, você tinha um poliedro de 32 faces, certo? Quando você encheu esse poliedro de 32 faces, que a gente chama de icosaedro truncado, você então tem uma bola de futebol. Só para você ter uma ideia, a partir da Copa de 1970, a FIFA passou a adotar esse formato para as bolas de futebol. E repare um pouco mais com detalhes agora. Quando você estiver vendo um jogo de futebol, quando o jogo está para começar, geralmente vem uma vinheta e aparece uma bola. Repare que essa bola que aparece, repare que ela é formada, o que a gente chamava antigamente de gomos, certo? Os gomos da bola são o quê? Pentágonos e hexágonos. Ok? Então você saiu do icosaedro, passou para o icosaedro truncado e caiu na bola de futebol. Tá certo? Dá uma olhadinha como é que é um icosaedro aberto, ou, vamos usar um termo melhor, planificado. Veja essa figurinha. Tá reparando? Então, ele é formado por 12 pentágonos e 20 hexágonos. Tudo bem? Agora, gente, imagina o seguinte, e se eu te fizesse uma pergunta assim bem simples? Quantas costuras tem uma bola de futebol? Tá? Ou, vamos melhorar, pega lá o icosaedro truncado e pensa quantas arestas ele tem. Vamos fazer esse cálculo? Então me acompanha. Considere que as costuras de uma bola de futebol são as arestas do icosaedro truncado. Então calcule quantas são essas costuras e quantos vértices tem esse poliedro. Vamos lá, gente. Vamos calcular então quantos lados essa figura tem ao todo. Mas deixa eu te lembrar o seguinte, o termo lado é um termo que a gente usa da geometria plana. Então você imagina que você vai separar todas essas figurinhas. Você vai separar 12 pentágonos e você vai separar 20 hexágonos. Quantos lados tem ao todo? Faz a conta comigo. Vamos lá. 12 vezes 5? 12 vezes 5, 60. 20 hexágonos. 20 vezes 6 lados. 20 vezes 6? 120. Soma tudo. Quanto é que é 60 mais 120? 180. Você acaba de descobrir que a bola de futebol, quando está planificada, quando está aberta e com as faces separadas, ela tem 120 lados. Agora pensa comigo o seguinte, se você pegar duas figuras, 2 pentágonos ou 2 hexágonos, ou um pentágono e um hexágono, quando você juntar essas duas figuras, você está unindo 2 lados, não tá? Só que quando você colar esses 2 lados, você vai formar uma aresta, certo? Então cada 2 lados formam uma aresta, ok? Se você tem 180 lados, então você tem 90 arestas, você tem metade, já que cada 2 lados formam uma aresta. Você acaba de descobrir então que a bola de futebol, ou o icosaedro truncado, tem 90 costuras, ou 90 arestas, certo? Me ajuda agora a calcular quantos vértices tem o icosaedro truncado, ou a bola de futebol antes de você encher. Vamos lá. Você já sabe que essa figura tem quantas costuras, quantas arestas? 90. Pessoal, quantas faces tem? Quantas? São 12 pentágonos com 20 hexágonos. 12 mais 20, 32. Agora coloca isso na fórmula do Euler, lá no teorema de Euler ou na relação de Euler. Vamos lá? V mais F igual a A mais 2. Vértices eu quero. Então, V mais F
F vale 32, igual, arestas são 90 mais 2. V mais 32 igual a 90 mais 2. 90 mais 2 dá 92. Se você isolar o V, 92 menos 32, 60. Ok? Então você descobriu que são 60 vértices. Certo, gente? Com isso, nós conseguimos calcular quantos vértices tem o icosahedro truncado, quantas faces ele tem e quantas arestas, ou, pensando na bola de futebol, quantas costuras. Tá certo? Vamos em frente? Para finalizar, nós vamos falar sobre um dos grandes gênios de todos os tempos, que foi Platão. Platão, um filósofo absolutamente inigualável, mas um matemático de mão cheia como hobby. Ele gostava de geometria. Era um gênio. O que ele fez? Descobriu um monte de coisa que ninguém conseguiu descobrir antes. Uma das coisas que Platão descobriu, que existem 5 poliedros que têm as seguintes características. Todas as faces são constituídas pelo mesmo polígono. Então, ou é tudo triângulo, ou é tudo quadrilátero, ou é tudo pentágono, certo? Todos os ângulos internos deles, a gente chama de ângulos poliédricos, todos esses ângulos, de cada vértice, sai a mesma quantidade de arestas, certo? E, além disso, para esses poliedros, vale a relação de Euler V mais F igual a A mais 2. Quem são esses 5 poliedros? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Se você pegar a inicial do nome de cada um deles, T-H-O-D-I, você vai formar a palavra TOD. Sem nenhum merchandising nisso, porque esse TOD é T-H-O-D-I, certo? Mas é para você lembrar com mais facilidade quem são os poliedros de Platão. E um detalhe, se todas as faces forem idênticas, todas as arestas com o mesmo comprimento, certo? Todos os ângulos poliédricos, esses ângulos internos que eu citei, forem todos congruentes e aceitar a relação de Euler, aí você tem um poliedro chamado de poliedro regular, certo? Então repare que são 5 os poliedros de Platão, e esses poliedros podem ser regulares, tá? Repetindo o que é regular, se ele tem todas as faces idênticas, com as arestas do mesmo comprimento, todos os ângulos poliédricos com a mesma medida, e claro, vale a relação de Euler. Aí você tem o que a gente chama poliedros regulares. Certo, gente? Bom, o que tem de importante dessa aula? O mais importante, sem dúvida, é a relação de Euler, que é o que você utiliza com mais frequência. Mas, eventualmente, você pode usar também uma formulazinha que dá a soma dos ângulos internos das faces, certo? S igual 360 graus vezes, abre parênteses, V de vértices, menos 2, fecha parênteses. Essa formulazinha, gente, é utilizada para calcular as somas dos ângulos internos de todas as faces. Agora, você também podia pensar face por face, calcular cada figura, quanto vale a soma dos ângulos internos, usando lá uma fórmula da geometria plana. Lembra como é que é a fórmula da geometria plana? A soma dos ângulos internos de um polígono é igual a 180 graus vezes n menos 2, entre parênteses, sendo que o n é o número de lados do polígono. Certo? Eu agradeço mais uma vez a participação, você aí na sua casa, me permitindo entrar aí para falar sobre matemática, e em breve a gente vai voltar para falar sobre outros detalhes da geometria espacial. Um grande abraço.